Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno de Ciências aqui. Vamos dar continuidade às nossas aulas. A nossa primeira aula foi sobre níveis de organização biológica e nós vemos os níveis começando lá de átomo até a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas. E um desses níveis de organização biológica era a célula. E a célula, nós estudamos o básico dela na aula passada, que foi sobre célula. Nós vimos a teoria da endossimbiose, vimos como surgiu a membrana plasmática, vimos também características básicas de algumas organelas e também como surgiu a mitocôndria e o cloroplasto nas células eucarióticas, animal e vegetal. E nessa aula nós vamos falar sobre as organelas em si. Falaremos de cada uma. Vou falar o máximo de organelas possíveis nessa aula. É claro que sempre, como as células têm muitas organelas, muitas estruturas e ela é bem complexa, talvez não seja possível falar de todas as estruturas da célula, mas falarei pelo menos das principais, ok? Então vamos lá falar sobre as organelas. Primeiramente, uma visão geral da célula, né? Nós temos aqui duas células, animal e vegetal, que são células eucarióticas. As células procarióticas, elas são bem mais simples, elas só possuem a membrana plasmática, ela vai possuir o citoplasma, que é esse líquido que envolve e sustenta também as organelas, mas ele não tem núcleo, ele não vai ter essas organelas que nós temos nas células eucarióticas. Na verdade, a única coisa que ele vai ter parecido com uma organela vai ser os ribossomos, né? Mas ele não vai ter núcleo, não vai ter mitocôndria, não vai ter centríolos, não vai ter essas estruturas que nós temos na eucariótica. E não vai ter aquilo que protege o DNA, que é o núcleo, mas vai ter DNA. Apesar de ele não ter a proteção com o núcleo, ele vai ter DNA. Então, a célula eucariótica e procariótica, ambas possuem DNA. A diferença é como estão organizadas. Então, vamos lá. Olha, repara que a célula... Deixa eu ver o meu marca-texto. A célula animal, ela é bem diferente da célula vegetal. Quais as principais diferenças? Nós temos a diferença aqui na própria parede celular, já é uma diferença que a célula vegetal tem. Esse vacúolo central aqui. Na célula animal tem vacúolo? Tem, mas é um vacúolo de um estilo diferente, né? Um vacúolo mais de digestão mesmo. Esse aqui é um vacúolo central que tem mais funções do que o vacúolo na célula animal. Mas principalmente o que diferencia vai ser, em especial, o cloroplasto. É o cloroplasto que diferencia a célula vegetal de célula animal. Principalmente, a célula animal não vai ter cloroplasto. Certo? Então vamos começar falando do núcleo. Bem, o núcleo, ela tem essas características aqui, tem essa membrana mais externa, uma membrana mais interna, um líquido aqui dentro, tem um material genético, tem um núcleo do núcleo, né, que é uma parte mais central dentro do núcleo. Vamos lá. O núcleo celular é uma estrutura que abriga o DNA presente nas células eucariontes, porque nós já sabemos que as células procariontes, elas não possuem núcleo. Então isso só vai servir para as eucariontes. O envoltório que delimita o núcleo é chamado de carioteca. Esse é o envoltório que delimita o núcleo, carioteca. E é constituído por duas membranas, uma interna e uma externa. E aqui nós falamos, tem duas membranas, uma interna e uma externa. A membrana externa é uma continuação do retículo endoplasmático rugoso e, portanto, apresenta ribossomos em sua superfície. Aqui, ó, nós temos retículo endoplasmático rugoso, esse aqui de amarelo, em volta do núcleo. E você tem também depois o liso. A diferença do rugoso para o liso são as rugas, né, ou os grânulos. Esses grânulos, uma das principais diferenças, é claro. Esses grânulos são os ribossomos que ficam aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. E ele fica colado aqui com o núcleo. Então é o núcleo e na sequência já tem o retículo endoplasmático rugoso, que também recebe o nome de retículo endoplasmático granuloso. Há pontos em que duas membranas se encontram, dando origem a poros nucleares, por onde acontece comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Esses são os poros, esses buraquinhos aqui, para ter comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Mas qual a importância de ter comunicação do núcleo com o citoplasma? Lembra que é no núcleo que você produz as proteínas, é no núcleo que você produz tudo que a célula precisa. A célula precisa de tal proteína, vai ser produzida lá no núcleo. A célula precisa de tal organela, vai ser produzido no núcleo. Está precisando duplicar a célula, tudo vai acontecer ali no núcleo.
Então é um núcleo que faz as principais, não todas, né? As principais funções da célula tá ali no núcleo. Acontece a partir dali. Então ele percebe o que a célula precisa através desses poros. O espaço interno do núcleo é preenchido pelo nucleoplasma, solução aquosa comparada ao citosol. O citosol vai ser esse líquido que nós chamamos do citoplasma, né? O citoplasma quando ele está junto com as organelas. É parecido o mesmo líquido. Parecido com o citosol, esse nucleoplasma, que é um líquido também que tem dentro do núcleo, onde o material genético e outras estruturas ficam imersas. Uma dessas estruturas é o nucleolo, que é um corpo denso formado por proteínas, DNA e RNA, responsável pela produção de ribossomos. E o material genético ele vai ficar aqui dentro. Nesse centro aqui, você tem o material genético, aqui já está escrito, cromatina. A cromatina é o material genético que nós temos na célula. E ele fica aqui, junto desse núcleo denso, dentro do núcleo, que é o nucleolo, onde tem DNA, onde tem RNA. O material genético do nucleolo fica na forma de cromatina, que é o DNA associado a proteínas. O DNA isolado, você vai chamar de DNA, quando ele fica associado a proteínas e cria uma forma, ele vai ser chamado de cromatina. A próxima organela é o ribossomos. O ribossomos nem sempre vai ser chamado de organela por causa que ele não possui a membrana, mas ele também é classificado como organela, alguns livros classificam, outros não. Mas isso não tem tanta importância para a gente. Os ribossomos são organelas especializadas em síntese de proteínas, usadas no citosol. O citosol é esse líquido aqui que fica na célula. Síntese de proteínas. Síntese é fazer, é criar. Então, quando perguntar quem cria, quem faz proteínas, quem faz são os ribossomos. E onde os ribossomos estão? Em vários lugares na célula. Eles estão soltos no citoplasma, eles estão anexos ao retículo endoplasmático rugoso, eles também estão dentro do núcleo, e você tem ribossomo também lá dentro das mitocôndrias. Então tem ribossomo em vários lugares. E são eles responsáveis pela síntese, produção de proteínas. Há também aqueles imobilizados. Então, os ribossomos são organelas especializados em síntese de proteínas, usados no citosol, no interior das células. Estes são os ribossomos livres, são livres, estão aqui soltos. Há também aqueles imobilizados, encontrados no retículo endoplasmático granuloso, que é esses aqui, que ficam apensados, ficam colados aqui do retículo endoplasmático rugoso, onde a síntese proteica é destinada à secreção celular ou para compor a membrana celular. É assim, aqui no retículo endoplasmático rugoso acontece a produção de proteína, só que essa proteína ela vai para algum lugar. E aí ela vai para uma outra organela, que daqui a pouco a gente vai ver qual é o nome dessa organela, vai para essa outra organela, e essa outra organela é como se fosse o Correios. É ela que fala, essa proteína vai para a membrana plasmática. Por exemplo, a membrana plasmática ela não é infinita, ela não vai durar para sempre. Então vai ter pedaços ali que com o tempo vai se desgastando, e você precisa produzir material para compor aquela membrana plasmática. Então, a membrana plasmática tem proteínas. Ela tem proteínas aqui, ó. Para que ela tem proteínas aqui? Porque são essas proteínas que ajudam os nutrientes daqui de fora a entrar. As proteínas fazem isso, elas ajudam os nutrientes a entrar e ela também ajuda as coisas que não servem mais para a célula sair. Então, as proteínas também têm a sua função. Então, quem é que produz essa proteína? O retículo endoplasmático rugoso. E o retículo plasmático rugoso produz para depois ser secretada para lá. Não só para lá. Ele pode produzir proteínas que vão se tornar organelas. Ele pode produzir proteínas que vão ficar aqui soltas no citosol. Então, ele forma proteínas para serem exportadas. Os ribossomos são pequenas estruturas formadas por RNA ribossômico. Olha só, nós temos o DNA e nós temos o RNA. O ribossomo, ele é composto de RNA ou DNA? Ele é composto de RNA. Isso é uma questão bem interessante. Então, formados por RNA ribossômico e proteínas. Possuem duas subunidades. Aqui tá as duas subunidades. Ó. Aqui é o ribossomo, ele tem uma parte de cima, que é uma subunidade maior, e uma subunidade menor aqui embaixo. E por aqui vai passar o DNA, vai passar o material genético para ser lido, para formar proteínas. Então é bem assim, deixa eu pegar um outro cor aqui.
Deixa eu pegar um preto aqui. Você tem um material genético que ele passa aqui, e aí o ribossomo, ele lê o que está escrito ali, o que está dizendo esse material genético, o que a célula está precisando, o que a célula está querendo dizer. Depois que leu, ele vai produzir as proteínas. Aí as proteínas vão e saem, várias proteínas. Então ele lê e forma as proteínas. É um pouquinho mais complexo do que isso, mas já dá para entender. Quem que forma as proteínas? Os ribossomos. Como que ele forma? Passa material genético nele. Não tem como, ele não forma do nada. Ele tem que ler o guia para formar a proteína. Qual proteína que vai fazer? Uma proteína aleatória? Não, a proteína que a célula precisa, ou que o organismo como um todo precisa. O organismo está precisando de uma proteína específica, aí o DNA vai ter essa informação, o ribossomo passa pelo DNA, lê essa informação e produz a proteína para ser exportada. Duas subunidades, subunidade maior e subunidade menor, unidas formam um ribossomo funcional. As subunidades são formadas no núcleo, no nucleolo. Então é lá no nucleolo que são formadas essas duas subunidades. Separadamente e unidas no momento da síntese proteica. Então elas ficam separadas na hora que vai fazer a síntese de proteína. Síntese você já lembra que é formar, é criar. Quando vai criar uma proteína, elas se juntam, lê o material genético e aí forma a proteína. Retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granuloso, que tem essa sigla aqui, REG. Aderido ao núcleo, então aqui está o núcleo, e ele já fica aqui colado. Esse aqui é o retículo endoplasmático liso. Como que você diferencia eles olhando? É só você ver esses grânulos, essas bolinhas, essas rugas. Esses aqui são os ribossomos. Os ribossomos colados, apensados no retículo endoplasmático rugoso. Por isso que é rugoso, porque tem rugas, porque tem grânulos. E o liso não tem, por isso que é liso. Responsável pela síntese de proteínas, uma vez que abriga sítio de ligação para ribossomos. Nele localizam-se ribossomos imobilizados. Então aqui, ó, responsável pela síntese de proteínas. Então eu posso falar, é no retículo endoplasmático rugoso que acontece a síntese de proteína? Sim, eu posso falar isso. Lá acontece também. Lá acontece também a síntese de proteína. Por que acontece? Porque lá tem ribossomo. É por isso que acontece lá. Nele localizam-se ribossomos imobilizados, ou seja, são apensados aqui, imobilizados, dos quais são percussores de proteínas de exportação, que é o que nós já estudamos. Aquelas que vão integrar a membrana celular ou ser secretada pela célula para outras funções. No caso, tá a célula aqui, ele produziu uma proteína e essa proteína vai embora. Essa proteína vai servir para quem? Para o organismo como um todo, para você. A sua célula produz uma proteína e ela joga para fora da célula para servir para o seu próprio corpo, para o organismo como um todo. Porque as células trabalham em conjunto, não trabalham isoladamente, né? Secretado para outras funções. Diferente do retículo endoplasmático liso, que é esse REL, é o liso, o retículo endoplasmático rugoso possui microvilosidade, dobras que abrigam os ribossomos, que são essas dobras aqui, ó. E aí abrigam os ribossomos. Agora o liso, retículo endoplasmático liso, localiza-se adjacente ao retículo endoplasmático granuloso. Ele está aqui, ó, o liso. O retículo endoplasmático liso não possui microvilosidade, tampouco sítio de ligação para ribossomos. Na verdade, o retículo endoplasmático liso exerce função de síntese de ácidos graxos, isto é, lipídios. O que na célula é composto de muito lipídio. A bicamada fosfolipídica, que é a membrana plasmática, que a gente estudou na aula passada. A membrana plasmática é formada de lipídios. Quem faz lipídio para reconstituir essa membrana, para renovar essa membrana plasmática? Retículo endoplasmático liso. O liso vai fazer essa síntese de lipídios. Ademais, o retículo endoplasmático liso das células hepáticas tem função de detoxificação. Por exemplo, aqui um exemplo. Ao ingerirmos álcool, o retículo endoplasmático liso atua para a quebra do glicogênio e liberação de glicose no sangue, assim metabolizando o álcool ingerido. A cirrose ocorre quando esses hepatócitos
ficam sobrecarregados com o uso exacerbado de substâncias tóxicas, levando à diminuição da função hepática. Células hepáticas são aquelas células, principalmente aquelas células ali do fígado, que elas vão fazer esse controle. Quando você, por exemplo, né, ingere álcool, ele vai tentar fazer essa quebra, vai transformar em uma outra substância, e aí essa outra substância que ele forma, ele consegue produzir oxigênio e também consegue produzir água. Então, entra o álcool, essas células hepáticas que estão lá no fígado, elas pegam essa substância, transformam em uma outra substância, e dessa substância elas conseguem transformar em água e gás oxigênio. E aí consegue te livrar dessa substância tóxica, né? Além dessas, mas quando está sobrecarregada, ela não consegue fazer essa função. Além dessas funções, ainda atua no armazenamento e liberação de cálcio 2+, para que haja contração muscular. Nos músculos é chamado de retículo sarcoplasmático. Daqui nós podemos entender também que um dos responsáveis para a contração muscular, para a movimentação dos músculos, é o retículo endoplasmático liso. Ele tem uma grande responsabilidade nessa movimentação dos músculos. O próximo é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é ele que é aquela organela que eu falei, que é como se fosse o Correios. Ela recebe a proteína formada lá pelo retículo endoplasmático rugoso, e aí vai passando pelas cisternas aqui, vai passando, passa pela parte cis, passa por essa parte medial aqui, essa parte do centro, depois vem para essa parte trans. Essa parte trans é a parte de transporte. E aqui, ó, você tem essas vesículas que vão levar essa proteína para algum lugar. É para levar para a membrana. É para deixar aqui. Essa daqui é para levar para fora da membrana. Vai chegar na membrana e a membrana vai mandar para fora. São essas vesículas aqui que vão direcionar. E essas vesículas são produzidas pelo complexo de Golgi para englobar a proteína feita no retículo endoplasmático rugoso. A estrutura se dá em dobras muito bem delimitadas. São as cisternas. A região de entrada no ápice voltada para o núcleo é chamada de face cis. Aqui é a face cis. Imagina que aqui tem o retículo endoplasmático e o núcleo. Deixa eu pintar aqui o núcleo agora. Está o retículo endoplasmático de verde e aqui está o núcleo. Então, o núcleo, retículo endoplasmático rugoso e depois o complexo de Golgi. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver, verdinho. Então, a face cis é essa aqui. A parte basal, voltada para a membrana celular, é a região de saída das vesículas, ou ainda face trans. Então, imagina que a membrana plasmática está bem aqui. O núcleo está aqui, a membrana plasmática está aqui. Essa daqui é a parte cis. E essa daqui é a parte trans. Escrever que isso aqui é difícil. Trans. O 6 eu fiz com S, mas o 6 é com C. Deixa eu apagar aqui. Fazer de novo. Vermelho. Aqui é a parte cis. E aqui embaixo a parte trans. A parte trans lembra de transporte. É aqui que acontece transporte. E aqui é a membrana plasmática. Então essa é a localização do retículo endoplasmático rugoso. Quais funções? Armazena, empacota, conjuga e secreta proteínas recebidas do retículo endoplasmático granuloso. Essa função principal, formação de vesículas que contribuem para. Então, essas aqui são as vesículas que ele forma, englobando a proteína. Contribuem para secreção celular, proteínas direcionadas às funções extracelulares, serve para o organismo, exemplo daquelas células hepáticas. Lisossomos, organela digestória das células formadas no complexo de Golgi. Então, uma dessas vesículas aqui servirão para se tornar o lisossomo. E o que é o lisossomo? Também é uma organela, e essa organela serve para digestão celular. Chegou um nutriente, quem que digere esse nutriente? O lisossomo.
Então, o lisossomo tem uma das funções do lisossomo é essa. Acrossomo dos espermatozoides, sacos de enzima para auxiliar na fecundação. Esses sacos de enzima, essas enzimas servem para justamente o espermatozoide conseguir entrar no óvulo. Então, ele precisa dessas enzimas para poder romper essa proteção que o óvulo tem e o espermatozoide poder entrar e fazer a fecundação. Fragmoplasto. Isso só tem nas células vegetais, no caso, que é para fazer a divisão celular. Placa celular que atua no processo de divisão celular. Agora, as funcionalidades. A proteína sintetizada chega à face cis do complexo de Golgi. Há a formação de uma vesícula contendo a proteína. Então, vamos dar exemplo. Digamos que formou essa vesícula aqui. E essa vesícula vai passando até chegar aqui na frente. Na face trans, sai para exercer suas funções, que aqui acontece o transporte. E aí, quais as funções? As vesículas secretoras, né, que são proteínas exportadas, secretadas para funcionalidades extracelulares, que é o que a gente já comentou. Vesícula da membrana, proteínas que irão compor a membrana celular, fundir-se a ela, que é o que a gente também já comentou. Ali você forma moléculas que vão compor a membrana celular, a membrana plasmática. Elas são formadas lá no retículo plasmático rugoso, passa pelo complexo de Golgi, o complexo de Golgi direciona direto para a membrana plasmática e ela fica pensa lá na membrana plasmática que compõe a própria membrana. Vesícula de transporte, mais raro, são as que permanecem no interior da célula. São vesículas que vão ficar ali dentro da célula para fazer transporte, fazer, por exemplo, uma degradação de uma substância que não era proveitosa para a célula. Então, chegou alguma substância que não é proveitosa, ela degrada aquilo ali e joga para fora. Enzimas. Há também as enzimas que saem pelas cisternas, podendo ser encaminhadas à face de entrada ou de saída. Essas enzimas são as que trabalham na funcionalidade do complexo golgiense. O complexo golgiense é o complexo de Golgi. Aqui também, no complexo de Golgi, são formadas enzimas no complexo de Golgi. E essas enzimas que elas ajudam a todo o processo desse endereçamento, dessa estrutura toda do complexo de Golgi. Enzima, para você ter uma ideia do que é uma enzima, enzimas são estruturas que formam moléculas, elas aceleram reações, elas quebram moléculas, elas fazem as reações acontecerem. Por exemplo, você precisa de energia para formar uma molécula, de energia para fazer uma reação química. A enzima, ela atua nisso. Ela ajuda a precisar de menos energia, ela ajuda a fazer a reação química acontecer mais rápido. Então, as enzimas têm essas funções, entre outras funções também. Então, o complexo de Golgi ele também tem enzimas para ajudar nessas funções. E aqui nós temos um exemplo. Aqui o núcleo tem um material genético, o ribossomo lê a informação do material genético, produz a proteína vai para o complexo de Golgi, começa aqui na parte cis, passa pela parte do meio, até chegar na parte trans e daqui é o transporte para onde ela vai. Ela pode se tornar um lisossomo, ela também pode compor a membrana celular e ela também pode ser só uma secreção para ser mandada embora. Lisossomos são organelas membranosas cujo papel é digestão celular, que a gente acabou de ver no tópico passado. Contém mais de 60 tipos de enzimas ácidas diferentes. E é o que eu falei sobre enzimas. Se você tem essa ideia que a enzima ajuda a fazer a digestão, fazer a reação química, você entende que se uma organela faz a digestão celular, nada melhor do que ela ter muitas e muitas enzimas para ajudar a fazer essa digestão celular. Senão ela não conseguiria fazer. Aí tem dois processos que os lisossomos fazem, que é a heterofagia e a autofagia. A heterofagia ela é de nutrição e defesa e a autofagia é de renovação celular. Em resumo, a heterofagia entrou alguma coisa diferente na célula, ela digere, é o alimento, ela come aquela coisa, pega as coisas boas e se tiver alguma coisa ruim, ela joga para fora. E a autofagia é o quê? Ela, por exemplo, alguma organela não está legal, precisa ser degradada, aí vai lá, o lisossomo degrada, pega o que tem de bom e o que não tem de bom ela joga para fora. Ou então alguma estrutura não entrou, mas não é boa para a célula, ela pega essa substância que entrou, pode ser líquido, pode ser partícula, ela pega a substância que entrou na célula que não é boa, pega o que é bom e se não tiver nada de bom, ela vai e joga fora.
Então é mais ou menos isso. Heterofagia remete a algo diferente e que foi fagocitado. Fagocitar é isso aqui, ó. Tá, lembra lá da teoria da endossimbiose? Uma célula grandona pegou uma célula pequenininha e trouxe para dentro? Fagocitar é isso. A célula está aqui, a célula está aqui, puxa para dentro. Então, o que o lisossomo faz? Ele está aqui e ele puxa para dentro essa substância e coloca dentro dela. Fagocita. Heterofagia remete a algo diferente que foi fagocitado. A célula fagocitou alguma coisa diferente do que ela já tem. É a digestão de substâncias provenientes de fora da célula. É a substância, partícula ou líquido, então pode ser uma partícula, pode ser um líquido, pode ser de natureza benéfica para o organismo ou pode trazer malefícios. Quando é benéfico, a célula fagocita para aproveitar partes em sua nutrição. Por outro lado, a fagocitose de corpos estranhos faz parte da função imunológica. A célula fagocita para então destruir. Então ela destrói aquilo que não vai prestar e joga fora. Não destrói e deixa dentro da célula, né? Senão vira lixo dentro da célula. O processo de fagocitose ocorre quando um líquido ou partícula sólida é capturada pela célula. Ao adentrar a célula, a vesícula membranosa que recobrirá irá unir-se ao lisossomo, formando vacúolo digestivo. Após isso, o que é aproveitável permanece na célula e o que não é se torna corpo residual, assim sendo eliminado por meio de plasmocitose. Plasmocitose é o processo da célula cuspir o que não presta. Em resumo, é isso. Ela tem um negócio que não presta, ela joga fora. Isso é plasmocitose. Agora, a autofagia. A autofagia remete à fagocitose de algo pertencente à própria célula, para a renovação celular, que ocorre quando há organelas desgastadas. Aí você tem que renovar aquelas organelas. Atente-se ao fato de que a autofagia é diferente de autólise. A autólise ocorre acidentalmente, causando a destruição acidental da célula. E ainda, esses dois processos são diferentes da apoptose, processo programado de destruição celular, quando constatadas falhas em algum momento de seu ciclo. A função autofágica acontece com a união... Deixa eu só falar desses dois pontos aqui. Cadê? Autólise e... Cadê? Cadê? Tá, vamos lá. A autólise ocorre acidentalmente. Então, a célula achou que tinha alguma coisa boa e ela foi, na verdade, não é. E ela acaba se destruindo por aqui. Não foi programado. E a apoptose, cadê? Eu não lembro onde é que está. A autólise é acidentalmente destruição da célula. E ainda a situação diferente da apoptose, que é o processo programado da célula se autodestruir. Porque quando ela não está funcionando bem, não está indo, não está fluindo, aí ela se programa para se destruir. Mas isso é a autólise, que é o erro, e ela se destrói. A apoptose, que é programada para se destruir, não se confunde com a autofagia. A autofagia é renovar as organelas, renovar alguma parte ali da célula e jogar o que não presta fora. Essa é a função. A função autofágica acontece com a união do lisossomo e vesícula que contém organelas desgastadas. Dessa forma, as enzimas ácidas do lisossomo digerem a organela. O que é aproveitado da célula absorve e o que não tem utilidade é eliminado por plasmocitose. Você tem uma mitocôndria, não está funcionando. Vem o lisossomo, traz ela para dentro, pega o que tem de bom e o que não tem de bom ela joga fora. Simples assim. E aí a própria célula vai formar. E aí as outras mitocôndrias vão se duplicar, que é uma característica da mitocôndria. Ela mesma consegue se duplicar, porque ela tem material genético próprio. Agora sim, o ciclo da ação dos lisossomos. Aqui é um exemplo, né? Uma visualização daquilo que eu falei. Aqui você tem um lisossomo, né? E ele forma o vacúolo autofágico, que é para degradar esses nutrientes que prestam, e aquilo que não presta, ele vai e joga fora, que é o vacúolo residual. E jogar fora, cuspir, é o que se chama de plasmocitose. E também pode fazer um vácuo digestivo para digerir aquilo que é bom. Entrou alguma coisa boa, ele digere e traz para dentro e se aproveita daquele nutriente. Peroxissomos. O peroxissomos, ele é como se fosse Olha só, o peroxissomos, ele atua na desintoxicação que são produzidos pelo tecido endoplasmático liso. Por isso, podemos afirmar que são abundantes no fígado. Então, uma daquelas células lá aquela célula que eu falei, a célula hepática, ela tem muito peroxissomo. É ele que faz aquele todo o processo de degradação.
O mecanismo de ação dos peroxissomos é a oxidação de substâncias nocivas, como o álcool. Então, ele que pega aquela substância que é tóxica e transforma ela em uma outra substância, e aí então pega essa outra substância para transformar em água e oxigênio. É dessa forma que ele faz. Então, são células especializadas que possuem bastante peroxissomos. E ela é parecida com o lisossomo. Bem parecida com o lisossomo, mas tem essa função diferenciada. Glioxissomos. Glioxissomos são os peroxissomos dos vegetais. Então, no lugar dos peroxissomos, os vegetais, as células vegetais, ela tem os glioxissomos. Ocorre para que o embrião tenha autonomia energética, uma vez que não possui ainda capacidade fotossintética. Ele atua no metabolismo de triglicerídeos, transformando os ácidos graxos em carboidratos, para que a semente tenha condições energéticas para germinar. Então, essa é uma das principais funções do glioxissomo, também bem parecida também com a dos peroxissomos. Mas ele atua principalmente nesse metabolismo de triglicerídeos, que são umas moléculas mais específicas que a gente vai estudar também. Centríolos, outra estrutura da célula. Os centríolos não são estruturas membranosas, são proteicos constituídos por tubulinas, que são microtúbulos. Túbulos bem pequenininhos. Cada um desse aqui é um tubo. Originam-se no centrosomo e atuam na divisão celular, onde são duplicados na intérfase. Intérfase é uma das fases da divisão celular. São formados por 9 trios de microtúbulos dispostos de maneira transversal. Então você tem 9 túbulos aqui distribuídos. Como que ele faz? É ele que vai criar, ele que vai puxar a duplicação celular. Você tem uma célula, vai se dividir em duas. Então ela tem que duplicar tudo para ela se dividir em duas, senão vai ficar faltando coisa aqui, ela não vai sobreviver. Aí ela ainda está aqui, ela duplica tudo. Só que está duplicado, só que tem que passar uma parte para cá e uma parte para o outro lado. Quem que puxa as coisas? Os centríolos. Os centríolos fazem essa função de puxar as coisas para um lado e para o outro, para separar, para depois fazer a divisão celular. Então, os centríolos têm essa função. E também de fazer os flagelos e os cílios. O que são os flagelos e os cílios? Aqui nós temos exemplo de um flagelo e aqui nós temos exemplo de um cílio. Por exemplo, o espermatozoide tem um flagelo. A estrutura dos cílios e flagelo é proveniente dos centríolos. As diferenças entre os cílios e flagelos estão no comprimento e na quantidade que estão presentes nas células. Os cílios são encontrados de forma numerosa e consistem em estruturas curtas. Entretanto, os flagelos são estruturas longas e não numerosas. Então, flagelo você não vai encontrar da mesma forma que os cílios. Os cílios são vários, como se fossem pelinhos. E o flagelo não, é um fiozão, um grandão, para ajudar na locomoção. Mitocôndria, uma das principais organelas da célula. A gente já entendeu como que ela surgiu dentro da célula e a gente sabe, por causa disso, de como que ela surgiu, a gente sabe que ela tem uma membrana externa. Aparentemente, essa membrana veio da própria célula grandona, virou uma vesícula e cobriu ela. E essa membrana mais interna, essa membrana é da própria mitocôndria quando era uma célula. Então, essa aqui é a membrana dela quando era uma célula, e essa aqui é a membrana que veio da célula maior que fagocitou ela. E aí já tem um vídeo, na aula passada eu expliquei toda a teoria da endossimbiose. E por causa dessa teoria, a gente entende que dentro da mitocôndria tem o próprio material genético, tem ribossomos também para a produção, ela própria se duplica. Então vamos lá, a mitocôndria é uma organela diferenciada, dado que, diferente das outras, possui ribossomos e DNA próprios. Além disso, é voltada por 2 membranas, de forma que a segunda forma dobras, que são essas aqui, essas cristas, e no interior delas há a matriz, região onde localiza-se os ribossomos. Contudo, uma de suas principais características é a capacidade de se autoduplicar. A mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular, processo no qual a glicose associada ao oxigênio produz CO2, água e energia para as diversas reações químicas do metabolismo. Você vai trazer o oxigênio para você e no final você tem o CO2, certo? O CO2 ele vem de onde? Ele vem desse processo de respiração que acontece na organela. E esse processo aqui é o processo também onde é formado energia. Para que essa energia?
para fazer tudo que nós fazemos. Tudo que nós fizemos precisa de energia. Qualquer coisa precisa de energia. E essa energia é formada aqui. E qual a matéria-prima? Glicose. Precisa de glicose para fazer isso. No caso do cloroplasto, a gente lembra que, não vai precisar, que o que ela precisa é de água, o que ela precisa é de luz, o que ela precisa de gás carbônico, para ela então formar a glicose e depois ela ter energia. Ela consegue produzir o próprio alimento, ela consegue produzir a própria glicose dela. A célula animal nós não conseguimos. Então a gente precisa ingerir essa glicose, pegar a glicose e produzir energia. E aí sim, aí a gente libera o que sobra. O que sobra? O gás carbônico, a água. E essa energia é o que a gente vai utilizar. Os plastos agora. O principal plasto é o cloroplasto. Esse é o principal para a gente estudar. Mas vamos ver os outros. São 3. Plastos são organelas que, como as mitocôndrias, possuem dupla membrana. Os proplastos são células jovens, portanto, podem se diferenciar em 3 tipos diferentes. O primeiro tipo são os leucoplastos. Leuco, que é igual a branco, né? Organelas não pigmentadas, cuja função é o acúmulo de substâncias de reserva. Substâncias de reserva, amido, proteínas e lipídios. São abundantes nos caules das plantas. Então, é como se fosse uma fonte de energia alternativa. O segundo, cromoplasto. Que é uma organela pigmentada com cor, responsável pelo acúmulo de pigmentos carotenoides. Isto é, amarelos, laranjados, vermelhos. Lembra que o cloroplasto é verde, né? Podendo ter pouca ou nenhuma clorofila. São abundantes nas folhas e flores. Aí você vê aquela coloração diferente, né? Agora sim, o cloroplasto, que é o que interessa pra gente. Organela bastante conhecida por conter pigmento clorofila, atuando na fotossíntese. Esse é o principal processo que a planta vai fazer e é aqui que ela obtém energia. Tem DNA e ribossomo próprios, aí a gente lembra da teoria da endossimbiose, ela era uma célula que foi fagocitada por outra. Dupla membrana e capacidade autoduplicativa. Equação geral da fotossíntese é CO2, H2O, né? Você tem o gás carbônico misturado com água. E claro, você tem uma radiação aqui do Sol. E qual é o produto? C6H12O6, que isso aqui vai ser a nossa glicose. Vou fazer só o G, que glicose, escrever que isso aqui vai ser difícil. E o O2. É a conversão de energia luminosa em energia química. Que energia química é essa? A energia química vai ser essa aqui, essa glicose. Para depois que fazer a glicose, da glicose você faz a molécula de energia. Qual a molécula de energia? Deixa eu escrever melhor aqui. A molécula de energia é o ATP, adenosina trifosfato. Essa é a molécula de energia que depois que quebrada, sai realmente a energia em si para você fazer as coisas. Aqui está um exemplo aqui da estrutura do cloroplasto. Ele tem várias estruturas aqui, os grânulos e tal. E aqui que acontece a fotossíntese. E o vacúolo celular central, que é esse vacúolo aqui, ó, vacúolos celulares. Está aqui no centro, grande, ajuda o quê? Na estrutura da célula. Somente encontrados em células vegetais. O vacúolo é denominado também como vacúolo central, uma vez que compreende quase todo o espaço citoplasmático. Suas funções são reservatório de substâncias ergásticas, isto é, substâncias que protegem as plantas contra predadores. Lembra que é uma célula vegetal, e a célula vegetal ela fica totalmente exposta, tem predadores, então ela precisa ser rígida, se proteger. Atua na turgescência e plasmólise, no inchamento e esvaziamento da célula em ambientes hipotônicos e hipertônicos. Hipotônicos e hipertônicos são ambientes com muita concentração de soluto ou pouca concentração de soluto. Por exemplo, digamos que tem muito sal, vou dar o exemplo do sal. Tem muito sal na parte de fora da célula. E aí o que acontece? Esse sal ele vai puxar o líquido da célula, então a célula vai se ressecando. Se for diferente, se a célula tiver mais sal do que fora, então a célula vai puxar esse líquido do lado de fora. Então, esse meio hipotônico e hipertônico faz essa modificação da célula para acontecer essa transição do líquido, né? Geralmente a água. Atividade digestiva. O papel que os lisossomos fazem na célula animal é feito aqui pelos vacúolos.
Agora, o citoesqueleto, a gente já entende que é um esqueleto que tem dentro da célula que faz a estrutura celular. O citoesqueleto é uma estrutura limitada somente às células eucarióticas, você não tem nas procarióticas. A função dele, sustentar e organizar a arquitetura celular, conferir forma específica à célula, manter cada organela em seu determinado local, possibilitar o deslocamento de substância em seu interior, promover a adesão entre células vizinhas. Então, o citoesqueleto tem todas essas funções, e uma das principais é daqui, ó, ela promove o deslocamento de substâncias em seu interior. Para quê? Para que aquelas vesículas produzidas no retículo endoplasmático grosso, passem pelo complexo de Golgi, possam ser endereçadas, para que, quando a célula fosse duplicar, os centríolos possam puxar as organelas de um lado para o outro, e aí o citoesqueleto ajuda nisso também. Então tem toda a questão de movimentação na célula. A célula não fica parada, ela não fica estática, ela tem as movimentações dentro dela mesma. E precisa ter uma estrutura para isso. Aqui tem um exemplo, aqui tem a membrana plástica, tem toda a estrutura da célula. Isso aqui são um citoesqueleto. É como se a gente imaginasse o nosso próprio esqueleto. Nosso citoesqueleto aqui. E ele tem essa função de dar uma estrutura para a célula. Então, é isso. Essas são as principais organelas, né, que eu quis apresentar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, pergunta lá na plataforma. E bons estudos. Daqui a pouco vai ter uma lista de exercícios também para vocês fazerem. Qualquer coisa é só chamar. Um abraço e valeu e bons estudos. Até mais.